Nós vamos aproveitar que estamos de pé e vamos ler as Escrituras. Nós vamos ler Salmo de número 115. Você que tem sua Bíblia e quer acompanhar, Salmo de número 115. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. O salmista disse assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus dos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém, amém. Senhor Deus, nós rogamos as suas bênçãos sobre a leitura de sua palavra e pedimos que o Senhor vivifique isso em nossos corações. É o que nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Bem, eu não sou um pregador. Eu sou muito nervoso para ser um pregador. Eu já tentei disputar com alguém a respeito da mensagem, mas isso não é para mim não, viu? Eu fico muito nervoso. Mas eu sou um leitor da Bíblia, da mensagem da Bíblia também, como cada um de nós. E aqui é o que Deus tem dado para nós através de seu profeta. Então nisso nós podemos descansar, né? Podemos confiar que isso é algo que Deus tem trazido para cada um de nós nesse tempo que estamos vivendo. Na mensagem Revestivos de toda a armadura de Deus, no parágrafo 15, o profeta disse assim: olha, eu creio que foi Lincoln quem disse: em tempo de paz, prepare-se para a guerra. E esta seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Em tempos em que tudo está correndo tranquilo, é melhor você se preparar, pois Satanás não permitirá que isso corra serenamente por muito tempo para você. O profeta diz assim, eles estavam tendo uma reunião, né? Então ele fala: olha, você está em uma convenção agora, né? Nós estamos em um culto agora. E tudo transcorrerá bem enquanto estamos aqui, né? Mas você partirá daqui alguns minutos e você irá se encontrar com o inimigo. Talvez ele nem mesmo espere que você parta, que você saia daqui. Ele pode atacar a qualquer momento. Ele é mau, ele é cruel. Quando ele pode, ele simplesmente age. Seja o que for que ele puder dizer ou fazer, ele o faz imediatamente. Então é melhor você estar revestido o tempo todo. O profeta diz que nós não somos parceiros para o inimigo. No culto passado, o pastor Albertino falou isso, né? Não somos parceiro para o inimigo.
O que isso quer dizer? Nós não somos páreo para ele, né? Não somos páreo para ele. O diabo é um excelente adversário. Se ele não pode te empurrar, ele te puxa para trás. E ele tem todo o tempo dele dedicado para você. De alguma maneira, ele quer que você pare um pouco para ouvi-lo. Isso que o profeta está nos dizendo, né? Eu tinha um colega de trabalho, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas talvez alguém na internet nunca ouviu. Que a gente fala, ô rapaz, como vai? Ele falava, em constante movimento para não ser abatido pelo inimigo. E é como nós temos que estar. Você parado, você é um alvo fácil para o inimigo. Então nós temos que estar em constante movimento, temos que estar orando, temos que estar jejuando, temos que vir ao culto, mesmo que o corpo não quiser vir, mesmo que a carne não quer ir hoje, mas a alma tem sede disso. E é só disso que ela se alimenta. E lembre-se, irmãos, o diabo não tem pena de você. Se um dia ele colocar as mãos dele sobre você, ele gasta tudo que tem em você. Tudo que tem. Então ele continua dizendo, olha, você pode encontrá-lo ali na rua. Você pode encontrá-lo no seu carro. É difícil onde você o encontrará. O profeta diz, é difícil dizer onde você o encontrará. Se nós soubéssemos, né, nós sairíamos, não iríamos naquele lugar. Né? O diabo vai estar ali. Nós daríamos meia volta. Ou ele te encontrará bem aí no seu assento agora. E a mim, aqui no púlpito. Em qualquer parte. Ele é simplesmente cruel. E ele não se importa. E então nós queremos estar preparados para isto. Amém. E graças a Deus que nós temos um Deus, que é um Deus verdadeiro. É um Deus que se compadeceu de mim e de você. Olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Aquele grande evangelista Moody, quando ele leu na Bíblia a respeito da graça de Deus, na biografia dele diz que ele saiu correndo pelas ruas da cidade falando da graça. Encontrou um homem embriagado e falou, você já ouviu falar da graça? Porque é a graça que nos alcançou. É a graça que tem feito nós caminharmos por esse caminho. E é a graça que nos levará até lá. Não é nenhum mérito meu, não é nenhum mérito seu, não é os meus erros também que me tirarão para fora, mas é a graça soberana de Deus que se compadeceu de mim e de você e nos colocou nesse caminho perfeito, nesse caminho santo. E parece, irmãos, que é uma coisa simples, muito simples. Nós falarmos do batismo em nome de Jesus, você consegue ver isso claramente na Bíblia. Você consegue ver a divindade explicada, o Pai no Filho, o Filho no Pai, como uma pessoa só, um Deus com várias manifestações. Você consegue ver essas verdades da Bíblia com uma clareza que nem água limpa. Mas eu tive essa experiência conversando com um rapaz de uma igreja denominacional e a gente trocando ideias sobre esses temas da Bíblia, o quão distante eles estão desta verdade. E isso é algo extraordinário, porque nós não estamos correndo atrás, isso não é ciência. Não é uma coisa que se explica, tipo 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Isso tem que vir de Deus. E ainda que nós cometamos erros que nós não devíamos cometer como cristãos. Olha, nós somos humanos, estamos revestidos de carnalidade. Isso não nos dá um direito de pecar. Entende? Mas um filho de Deus, a semente de Deus, não peca. O apóstolo Paulo fala isso. Que isso que acontece involuntariamente não é mais ele, mas é o pecado que habita nele. Porque você não quer fazer. A gente não tem o desejo de errar, a gente comete equívocos. Olha, eu sempre tenho dito onde eu tenho passado com o pastor Albertino a respeito da paternidade. A paternidade, quando o meu filho era mais novo, ela tinha um significado para mim, e agora ela tem outro. Ela tem tido um significado de uma experiência minha com Deus. Porque se Deus tratasse comigo segundo as minhas culpas, eu estaria perdido. Mas Ele trata comigo segundo as suas misericórdias, e trata com você segundo as misericórdias dEle. E é fato, um filho, desde que ele seja um filho, ele é corrigido pelo pai. Deus não é um avô caduco, mas Ele é um pai que nos ama e nos corrige por isso.
você atua de uma maneira errada como um filho, você não perde a sua filiação, mas você não tem os privilégios que você poderia ter, de gozar daquilo que o pai tem, né? Eu fosse um empresário de sucesso, tivesse pessoas que trabalhassem para mim, e o meu filho atuasse da maneira com que ele tem atuado, ele não gozaria dos benefícios de ser meu filho, nesse sentido. Ele continuaria sendo meu filho, né? E é o que tem sido. De vez em quando eu converso alguma coisa com o Munir e ele não fala que vai fazer e não faz. A vontade que eu tinha era de engolir ele vivo por causa disso. E depois eu fico pensando, e Deus? E quantas vezes eu falo que não vou fazer e faço? E Deus ainda é benevolente comigo. Ainda Ele nos dá esperança. Ele simplesmente não nos trata como que nós fôssemos filhos bastardos. Olha, a Bíblia diz assim, que nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, porque se um filho pedir um peixe, quem vai dar uma cobra para ele? Se pedir um pão, quem vai dar uma pedra? Então a Bíblia diz isso, que nós sendo maus, sabemos dar boas coisas, quanto mais o nosso Pai que está no céu sabe dar boas coisas àqueles que lhe obedecem. Então, Ele tem nos dado o melhor, Ele tem nos dado a sua palavra, e desde que nós permanecemos por detrás de sua palavra, ainda que o diabo tente nos alvejar, ele não conseguirá. Porque quando o inimigo vier contra nós como torrentes de água, o Senhor alvorará a sua bandeira. O negócio é que nós estamos revestidos dessa carnalidade. Nós carregamos nós mesmos, para todo lugar que a gente vai, nós carregamos nós mesmos. As nossas ideias, os nossos complexos, os nossos traumas emocionais que nós temos lá da nossa infância. Isso nos acompanha. Não foi porque nós ficamos adultos que estamos livres dessas coisas. Não, isso está constantemente diante da gente. E nós estamos lutando. E Ele vê a sua luta. Sabe que é uma luta. Que não é fácil. Não é porque nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e temos lutado para sermos cristãos que acabou. Agora que é a luta mesmo. Agora o pastor Lázaro pregou aqui a vez que ele passou. Agora que você se torna um alvo para o diabo. Até então você não era, mas agora você é um alvo para o diabo. Agora é a hora que o teu vizinho vai lá e coloca o lixo lá na frente da sua casa. Sabe? Esperando. O que você vai fazer agora? Né? Agora é a hora que os filhos se levantam e sapateiam diante de você e desobedecem e empina a carroça mesmo, sabe? Você se tornou um alvo. Porque você é valioso. Você não é um saco de pancada, não. Olha, eu vi no pastor Joaquim pregando uma mensagem de rádio, ele disse, Deus não constrói a sua história em cima de areia. Ele constrói em cima de um terreno sólido. E você é esse terreno sólido. O diabo pode vir e dizer que não. Não, olha o que você fez, olha o que você faz. Você fala que não vai fazer e faz de novo. Olha como é que você atua. Olha o tempo que você tem perdido aí nas redes sociais fazendo nada. E é verdade. Ainda o pastor Lázaro fala assim, o diabo fala que é verdade e ele não sabe de nada ainda. Isso é mais verdade ainda. Mas ele escolheu cada um de nós. Ele não é um mercenário que nos escolheu hoje para nos perder amanhã. Não, você é um filho, uma filha de Deus que foi gerado não segundo o desejo do varão, mas sim segundo o desejo de Deus. Foi Ele que quis você aqui nesse tempo presente. Nessa era que nós estamos vivendo, nesse lar onde você mora, você é mãe dos seus filhos, você é a luz lá na sua casa, e é assim que nós devemos atuar. Somos filhos do Rei, somos cristãos, estamos indo para a Nova Jerusalém. Olha, indo lá para aquela Nova Jerusalém, essa Jerusalém que desce do céu, não é os grandão que vai não é os ricos, lógico, há muitos cristãos assim, mas são aqueles que Deus tem predestinado para isso, do qual nós fazemos parte. Se fosse uma Nova Jerusalém agora aqui, quem ia para lá? Só quem tinha condição de pagar, de comprovar renda. Como é que nós íamos? Aí nós estaríamos perdidos. Mas Ele fez tudo por nós. E o caminho está livre para nós caminharmos por Ele. Deixa eu ler aqui. Eu falei demais, viu? Devia ter falado menos. Então, o profeta nessa mensagem, ele fala assim a respeito das nações.
que as nações, eles têm as nações amigas, né? É que nem eles falam assim, ó, os Estados Unidos é amigo da Inglaterra, é uma nação amiga, né? O Brasil, vamos dizer assim, é amigo da Venezuela, é amigo da Argentina. São nações amigas, não tem inimigo, né? Então tem aquelas nações que diz que não é inimigo, mas é, né? Então eles não têm muita coisa assim. Mas mesmo essas nações amigas, eles ficam espionando um ao outro, né? São amigos, anda tranquilo, né? Vamos dizer assim, lá na casa do outro, dá uma volta por lá, vê como é que é as coisas. Quando eles vê uma coisa diferente, vê uma arma diferente lá, eles vê aquilo, copia aquilo e leva lá para deles, né? Olha o que eles fizeram, vamos fazer uma melhor. Aí eles fazem uma melhor, né? Daí os outros que estavam ali, vai lá também, vê a deles lá, e daí, olha, eles fizeram uma melhor, essa aqui já não serve, vamos fazer outra. E faz outra. Então é assim que as nações fazem, eles têm espiões por todos os lugares. Olhando essas coisas, né? Se preparando. Caso aconteça uma guerra, nós estamos na frente, nós estamos preparados, né? Então, ele fala que as nações, eles têm que fazer essas coisas, mas Deus não. Ele diz assim, olha, Deus é infinito. E ele não precisa pensar melhor. Para começar, ele simplesmente tem o melhor. Então você não pode aperfeiçoar isso, porque é melhor. Nada pode ser feito em relação a isso. Ele simplesmente nos dá o melhor. E o que é o melhor? É a sua palavra. É a revelação da sua palavra. Isto é certo. Isso é a sua palavra. O melhor que pode ser dado. Deus dá ao seu povo o melhor. E foi isso que ele escolheu para os seus filhos. O melhor do melhor. Estou muito contente por isso. Eu vejo Deus nosso Pai e o reino do qual somos representantes. Irmãos, isso é uma realidade. Isso não é uma história que é contada, não. Você faz parte desse reino. Essa cidade está sendo preparada para você. A eternidade é para você. Você pode padecer por um pouco de tempo aqui, porque aqui não é o nosso lugar de descanso, não. Aqui é luta. Aqui é luta em cima de luta. Aqui é que eles dizem assim, é vencer um leão por dia. Todo dia tem uma batalha. Quando você pensa que acabou aquela, surge outra. Você tem uma dor no ombro, graças a Deus a dor parou. Ela correu para o cotovelo. Do cotovelo ela foi para a mão. Para a mão ela foi lá para o pé. Todo dia uma luta. Todo dia uma batalha. Se aqui fosse o nosso lugar de descanso, nós tínhamos que nadar de braçado, como diz o pastor Albertino. Mas aqui não é. Vale a pena ser um cristão, vale a pena padecer por um pouco de tempo aqui e ter essa recompensa futura que é uma verdade. Então ele diz, olha, as nações continuam construindo, estudando, trabalhando e aprofundando na ciência, e tudo mais assim. Mas veja você, Deus sendo infinito, ele conhece o fim desde o princípio, e antes disso acontecer, ele sabe como, quando e onde. Olha, talvez nós não sabemos como, nem quando, nem onde. Como que isso vai melhorar? Quando que isso vai mudar? Como que isso vai me ajudar? Nós não sabemos. Como humanos, nós somos limitados. Olhamos só até aqui, através da nossa visão espiritual. Aí ele diz assim, então nós podemos descansar seguros, desde que estejamos nele. Tudo está muito bem. Não tem como você ser um cristão, estar fora dos caminhos do Senhor e depois ficar tendo você teve algum prejuízo, alguma coisa que aconteceu, depois você fica lá reclamando. Vai ver lá a sua vida, como que estava? O que você estava fazendo? Você estava nos caminhos do Senhor? Você estava nele? Você estava obedecendo? Ou você saiu fora do caminho por um pouco de tempo? Aí que vem o prejuízo. Aí que vem a dificuldade. É onde o diabo explora essas coisas. É onde ele nos coloca num banco de réu, fazendo nós ficar apontando as nossas culpas mesmo. Mas o profeta diz assim, olha, cometerão erros com certeza. Todos nós estamos sujeitos a cometer. Mas ele diz, o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Não há nada que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não possa limpar. Então ele diz, olha, podemos descansar seguros, desde que estejamos nele. Tudo está muito bem. Não há necessidade de ficar com receio de nada. Não existe nada que possa nos incomodar.
então estamos apenas descansando pacificamente como criancinhas, e nada pode nos fazer mal. Deus é infinito. Olha, uma vez quando o Munir era pequenininho, nós fomos num Pesca e Pague, e o Munir correndo para lá e para cá, e tomando um refrigerante, e aquela alegria dele, falou assim: ei pai, isso que é vida. Falou para mim. Porque as criancinhas são assim, irmãos, ele não se preocupa quem é que vai pagar água, quem é que vai pagar a luz, de onde que vai vir o alimento. Ele não quer saber não, ele não sabe quanto que custou esse refrigerante, ele não quer saber se você tem dinheiro para comprar outro, não. Ele descansa, o Pai vai me dar, e é assim que Deus faz conosco. Temos que crer assim, Ele é o nosso Pai, Ele nos dá boas coisas, Ele cuida de cada um de nós. O profeta diz, veja, esta é a razão pela qual creio em sua palavra, você não crê? É porque aquela palavra é Ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo foi feito carne e habitou entre nós. Deus não pode tomar uma decisão hoje e voltar amanhã e tomar uma decisão melhor. Porque a sua primeira decisão é a perfeita. Ele nunca tem que mudá-la. Portanto, podemos descansar, seja no que for que Deus disser. Esta é a razão pela qual eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. A razão pela qual eu creio nisso é que Deus tem que julgar o mundo através de algum critério. E se for através de uma igreja, qual delas será? Veja, existem centenas delas. E diferentes igrejas e organizações. Mas você não... Os luteranos dizem, nós temos isso. Os batistas dizem, não, nós é que temos isto. Os presbiterianos dizem, não, nós que temos isso. Os pentecostais dizem, não, aquilo é isto. E os nazarenos dizem, não, 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 é isto. Você ficaria confuso. Mas veja você, é a palavra. Eu simplesmente creio que é a palavra, vem? Apenas tome-a da forma que está escrita e creia nela. E não é de particular interpretação. Ela diz, está simplesmente escrita ali. Então, se ele tem que julgar o mundo através de algum padrão, ele tem vigiado isto, então está simplesmente da maneira que isso deve ser. Então eu simplesmente creio nisto assim, apenas leio isto e digo, sim senhor, eu creio que quando cremos em Deus, todas as vezes que Deus disser alguma coisa, nós confirmamos isto com um amém. E isso é correto, seja o que for que Deus disser. Ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e eu digo amém. Se ele disse, arrependei-vos e sejam batizados e recebam o Espírito Santo, eu digo amém. Ele diz, o justo viverá pela fé, amém. Ele diz, eu voltarei novamente, amém. E seja o que for que ele disser, o Espírito Santo dentro de nós simplesmente confirma com um amém. Então olhe para a coisa seguinte, vem? É maravilhoso poder possuir uma fé como esta. Amém. Vamos exercitar a nossa fé um pouquinho, vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que podem, e vamos falar com o Senhor. Vamos abrir o nosso coração diante deste Deus verdadeiro, deste Pai que nos ama. Ele nos corrige, mas Ele nos ama e Ele tem dado o melhor para cada um de nós. Vamos fazer isso?